Sabe aquela ideia de que a história é contada pelos vencedores? Pois é, hoje a gente vai tentar virar essa página. Vamos entender a formação de Goiás, mas pelo olhar da resistência, da estratégia e da memória dos povos que já chamavam essa terra aqui de lar muito antes de todo mundo. Porque, olha, muito antes de qualquer português sonhar em vir para cá atrás de ouro, a terra que a gente conhece hoje como Goiás já era o lar ancestral de vários povos. E é fundamental a gente sacar que isso aqui não era um espaço vazio só esperando para ser descoberto. Já existia um mundo inteiro aqui, com suas próprias regras, suas rotas, suas histórias, um mundo que estava prestes a bater de frente e de um jeito bem violento com o outro. Aqui, a terra não era uma mercadoria, era a base da vida. E foi justamente essa visão que entrou em choque com a que estava chegando. Beleza? Então vamos mergulhar nisso. No século XVIII, duas forças muito poderosas entraram nesse território, vindo de lados opostos, mas com um objetivo que no fundo era bem parecido. De um lado, vindo do sul, a gente tinha os bandeirantes, na caça por ouro e, claro, por gente para escravizar. Do outro lado, descendo pelo norte, vinham os missionários, querendo converter almas e, com isso, expandir o domínio de Portugal. Eram, na verdade, duas faces da mesma moeda colonial. E é super importante entender que os colonizadores não estavam agindo no escuro, não. Eles tinham uma ferramenta legal poderosíssima para justificar o que faziam. A tal da guerra justa. A lógica era a seguinte: se um povo indígena resistisse à catequese ou ao avanço deles, a guerra contra esse povo e a escravidão que vinha depois era considerada legal, justificada. E ainda tinha outro mecanismo com um nome que soa até bonzinho: o resgate. A ideia era salvar prisioneiros de guerras que já aconteciam entre os próprios povos indígenas. Só que, na prática, isso acabou criando um verdadeiro mercado que só incentivou ainda mais a captura e o comércio de pessoas. Agora aqui a coisa fica interessante de verdade, porque existia um abismo gigantesco entre o que Portugal falava lá da Europa e o que acontecia de fato aqui no meio do sertão de Goiás. Para ter uma ideia, olha só o que o próprio rei Dom João V escreveu. Essa aí é uma licença para o famoso bandeirante Angoera. Basicamente ele deu permissão para procurar ouro, mas já avisou: pode fazer guerra contra quem se opuser. O recado era claro. É aqui que a gente vê o nó da questão, sabe? De um lado, o papo oficial era de paz, de domar em paz, transformar os indígenas em aliados. Mas na prática, o que valia era a violência. Essa promessa de paz, no fim das contas, era só uma fachada para o controle do território e para a exploração da mão de obra. E os aldeamentos, bom, eles não eram só um lugar para rezar, não. Eles eram, na verdade, ferramentas do Estado, criados para juntar, controlar e civilizar os indígenas. O objetivo era quebrar as estruturas sociais deles e fazer com que servissem ao projeto colonial, fosse como trabalhadores ou como uma barreira de defesa na fronteira. Mas aqui vem o ponto mais importante de todos. Os povos indígenas não foram só vítimas passivas nessa história. De jeito nenhum. Eles foram protagonistas, agiram, reagiram e moldaram o que aconteceu de maneiras muito complexas. Então, bora ver como essa galera respondeu à invasão. Porque eles não ficaram só reagindo, não. Eles agiram, e muito, com base nas suas próprias lógicas, nas suas próprias estratégias e nos seus próprios interesses. Eles lutaram não só com arco e flecha, mas com estratégias políticas bem sofisticadas. O medo que eles causavam nos colonos, por exemplo, não era só uma consequência, era uma ferramenta política, uma forma de defender seu território. Eles negociavam, faziam alianças e resistiam no dia a dia, mantendo suas culturas vivas. E bem no meio desse furacão de negociações, surge uma figura incrível, uma mulher que conseguiu transitar entre esses dois mundos, Damiana da Cunha. A história dela quebra um monte de estereótipos que a gente tem sobre o papel das mulheres indígenas nesse processo todo. A história da Damiana é um exemplo perfeito de como alguns líderes indígenas usaram as próprias ferramentas do colonizador a favor do seu povo. Ao aceitar o batismo e títulos como de capitã, ela não se submeteu. Pelo contrário, ela ganhou um espaço para negociar e proteger os interesses dos Kayapó dentro do sistema. Então, entende? Aceitar empoderamento para muitos não era se render, era mudar de tática. A luta armada virava uma batalha política, um jogo de negociação constante por recursos, por autonomia e, no fim de tudo, pela sobrevivência. E aí, a gente chega nos dias de hoje, né? Qual o saldo de toda essa luta longa e complexa por Goiás? Como é que essa história é lembrada? Ou, mais importante, como ela é esquecida? Pois é,
Tudo depende do ponto de vista. O que para a coroa portuguesa foi um fracasso administrativo porque eles não conseguiram a submissão total que queriam, para os povos indígenas foi uma vitória de sobrevivência, por terem conseguido atravessar um dos períodos mais violentos da sua história. O grande problema é que a história oficial, aquela que está nos livros mais antigos, simplesmente apagou essa galera. Na maior parte das vezes, os indígenas foram retratados como um obstáculo selvagem para o progresso ou, pior, foram simplesmente ignorados como se não tivessem participado da formação do Estado. Para a gente entender de verdade como o Goiás se formou, a gente precisa enxergar todos esses papéis. Eles não foram só vítimas. Eles foram guerreiros, negociadores, líderes, guias. Eles foram agentes da sua própria história, e as ações deles definiram os rumos e os limites do próprio projeto colonial aqui. E essa pergunta, no final das contas, não é só sobre o passado, não. Ela nos força a olhar para Goiás e ver uma história muito mais rica, mais complexa e, acima de tudo, mais humana. Entender que esse território foi feito tanto pela invasão quanto pela resistência nos leva a uma outra pergunta super atual. Quais vozes ainda estão lutando para serem ouvidas hoje, nas disputas por terra, por memória e por identidade que continuam?